fazer? E ele muda a rota, não sabe nem por que ele mudou a rota. De repente ele passa na rua da casa do meu pai. Quem está na rua? Minha mãe. Gente, minha mãe é terrível. Minha mãe, ela lava assim, rua, casa, tudo assim, o dia inteiro, todo dia. Minha mãe estava na rua varrendo, ele passou, pastor, pelo amor de Deus, pastor. Aconteceu isso. Minha mãe não sabe como dizer, ela só falou para ele assim, meu filho, deixa eu falar essa coisa. Deus não te salvou para te matar agora. Fique em paz. A igreja em oração. O menino fez a primeira quimioterapia, a médica virou para ele e falou assim, nós temos que fazer novamente a tomografia para entender se a quimioterapia foi eficaz, tem que aumentar ou baixar a dose. Ele virou para ela e falou assim, tem condição de eu já estar curado? Ela falou, de forma nenhuma. Isso não existe, meu. Nem milagre acontece assim. Ele virou para ela e falou assim, então eu vou te provar que meu Deus pode. Resultado, fizeram a tomografia, tudo limpo. Não tem mais câncer. Glória a Deus, aleluia. Vou te dizer outra coisa, sabe o que esse filho é hoje? Pregador da palavra de Deus. Entra onde muitos não tem coragem de entrar, porque já foi de lá, e entra lá e fala do amor de Jesus Cristo para aquelas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus Cristo salvou alguém que entrou por aquela porta, você... Meu irmão, deixa eu te dizer, você não sabe quem é. Deixa que o Espírito Santo de Deus faça na vida dele. Meu Deus, versículo 17 para mim terminar, eu preciso correr. Santo. O mundo passa, a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é lindo. Porque João agora já não está falando mais do mundo aqui. A parte A do versículo é este mundo mesmo. Esse mundo que jaz no maligno. Mas a segunda parte, que fala sobre aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Esse sempre já não é um sempre terreno. Já não é um sempre mundano. Já não é um sempre da terra. Mas é um sempre eterno. Espírito Santo de Deus. Ele começa essa epígrafe dizendo: escrevo porque os vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Santo Deus, aleluia. Exaltamos. Por causa do nome dele. Eu gosto de dizer, tem gente que escandaliza, como eu vou dizer aqui agora. Escandaliza não, deixa eu terminar para você entender. Eu gosto de dizer que Deus não existe. Alguém que compactua comigo? Quando eu falo que Deus não existe, alguém compactua comigo? Não? Aqui alguém compactua comigo? Não? Quando nós colocamos Deus dentro da caixa da existência, nós estamos dizendo que Deus foi criado, Deus não foi criado. Então deixa eu dizer, Deus não existe, Deus é. Deus é. Ele é o que, Daniel? Porque isso é muito vago. Deixa eu te lembrar o que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. E de nada eu tenho falta. Sabe o que é o nada aqui? É nada mesmo. Não me falta tribulação, mas também não me falta vitória. Amém. Glória a Deus. Às vezes me falta o dinheiro, mas o pão de cada dia, esse não falta. Às vezes eu sou enfermo, mas a cura também não falta. O Senhor
é a minha, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Amemos-nos aos outros. Ame o seu irmão como a ti mesmo, porque ele é o verdadeiro amor. Meu irmão, se eu não... Olha só, eu quero trazer uma ilustração melhor que João trouxe, se eu posso dizer assim, porque é difícil. Mas se eu falo que eu amo a Deus, se eu odeio meu irmão, estou chamando-me de mentiroso ou o próprio Deus de mentiroso. Mas deixa eu te falar, quando eu estou dizendo que eu amo Deus, mas não amo meu irmão, eu estou repreendendo Jesus da minha vida. Porque tem muita gente procurando se achar em Jesus Cristo. Irmão, perde seu tempo não. Não perde seu tempo senão. Eu quero me achar em Jesus Cristo. Deixa eu te dizer, comece a empreender o seu tempo achando Jesus Cristo em você. Por quê? Porque a minha fala, ela precisa remeter a Jesus Cristo. O meu andar precisa remeter a Jesus Cristo. As minhas atitudes precisam remeter a Jesus Cristo. Então eu não preciso me achar em Cristo. Eu preciso achar Cristo em mim. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque lá fora, porque o mundo que passa, que está cheio de prazeres, está com um vazio gigante na alma. Tem dentro de si algo que nunca é preenchido. Tem dentro de si algo que não tem cabimento e ficam procurando coisas para preencher. Mas quando te vê, sabe aquele tempo que as pessoas ficavam, o crente passando? É a mesma coisa. Quando te vê algo diferente em você. Vê uma luz que é só Jesus Cristo que pode trazer para a sua vida e começa, eu quero isso para mim. Eu quero isso aí na minha vida. É isso aí que vai preencher o vazio que está dentro de mim. Porque você está fazendo a vontade de Deus. Amem uns aos outros. Tenha comunhão com seus irmãos. Amem uns aos outros. Pratiquem o amor. Pratiquem o amor. Pratiquem o amor. Tenham comunhão uns com os outros. Para que a vontade de Deus seja feita no nosso meio. E assim permanecemos para sempre. Se não for aqui, é na glória. Se não for aqui, Aleluia. é na glória. Glória a Deus, maravilhoso. Porque agora vai chegar para mim e para você, seja individualmente ou seja coletivamente. Mas esse dia vai chegar em que Jesus Cristo vai chamar o meu e o seu nome e vai chamar e vai dizer: entrai pelas portas do Cordeiro. Vem cear em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe essa igreja aqui no Xangri-Lá. Que essas paredes se alarguem. Que nós possamos ser a Bíblia que o mundo está lendo aqui neste bar. Que nós possamos falar do amor de Cristo aqui neste lugar. E que pessoas possam entrar essas portas e aqui de joelhos aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Pratiquemos o amor. Pais, eu vos escrevi porque já conheceste os pais. Glória a Deus. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Santo Deus. Filhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados através do mundo inteiro. Que Jesus abençoe os irmãos essa noite. Glória a Deus. Enquanto o nosso pastor aqui estava ministrando, eu estava pensando que se essa congregação pudesse ser comparada com duas instituições diferentes, uma é um tribunal e outra é um hospital, em qual se encaixa essa congregação? O que vocês acham? Quem acha que se encaixa em um tribunal, nós precisamos mudar nossa conduta, porque o tribunal, sua característica é julgar e condenar.
E a característica do hospital é curar, tratar, né? E a gente precisa curar e tratar. Então, se você acha que é um hospital, coloca a tua mão, seja enfermeiro de Deus. Se você acha que é um tribunal, joga a batina fora, a toga fora. Não precisamos de juiz aqui, porque já tem um justo juiz aqui. Bom, irmãos, eu gostaria de convidar a nossa baianinha aqui. Gostaria também de convidar o irmão Josué para que venha até aqui. Os irmãos, o que está acontecendo? Aniversário deles? Está acontecendo? Como os irmãos podem ver, nós vamos agora abençoar as alianças do irmão Josué e da nossa irmã Juscelene. E essa noite eles estarão fazendo votos de noivados aqui na nossa congregação. Eu quero ler um texto aqui para a meditação dos noivos. E os irmãos prestem atenção juntamente comigo. Vou ler aqui, os irmãos lá tem a ver uma coisa com a outra. Calma. Mateus capítulo 2, versículo 18 fala assim, olha aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. O que tem a ver com o nascimento de Jesus? Estando Maria, sua mãe, noiva com José, antes deles se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E então José, o seu marido, ou seu noivo, como era justo e não queria infamar, intentou deixar secretamente. Ele projetou isso, mas em sonho lhe apareceu um anjo e disse: José, não temas. Talvez os irmãos estão aí olhando para a gente e falando: o que essa passagem, nascimento de Jesus, Maria, tem a ver com esse assunto do Josué, mas da irmã Juscelene? Ela não tem nada a ver com Maria. Até Maria, que era virgem, ela já tem até uma filha bonita. Ela tem neto também, é neto. Josué também já tem filhos. Eu vi seus filhos na fotinha ficar pendurado no parede. Traz essa coisa dele. Então já não é como José e a Maria nesse quesito. Mas o que me chamou a atenção aqui é porque o José e a Maria estavam vivendo um momento muito especial, que é o momento da intercalação entre o namoro e o casamento. É o que eles estão fazendo aqui agora. Eles estão fazendo essa intercalação. Eles se conheceram, achou que um vale a pena para o outro e resolveram agora afirmar o namoro, que isso é um noivado. Depois se consolida pelo casamento, mas por enquanto é só confirmando. E é o que Maria e José fizeram. Ela estava desposada e nesse período aconteceu um momento de um desafio muito grande na vida dos noivos. Qual é o desafio? O anjo apareceu para Maria e falou: Maria, você vai ficar grávida. Aí pronto, porque a Maria já olhou para o José e falou: mas eu, visto que eu nunca conheci homem nenhum, a Maria, ela dá o testemunho de lealdade e fidelidade. Olha, o único homem que eu ainda não tenho, mas tem interesse, é o José. Ela reafirma isso diante do anjo de Deus. E o José, quando ouve a notícia, o que ele faz? Meu Deus, ela está grávida. Naquele período lá, o que haveria de acontecer? Era apedrejar a Maria, mandar a Maria apedrejar, porque ela nem era casada ainda, ele não tinha tido contato com ela. E ela parece grávida, eu vou deixá-la. Se fosse hoje, o que iria fazer? Os homens de hoje. Hoje mesmo, hoje, domingo, dia 19 de abril, hoje eu passei o meu dia inteiro dentro da delegacia de mulher, porque eu tive que prender um homem que agrediu uma mulher. Então eu tive que levar para a delegacia para prender. O que os homens fariam hoje com a Maria? O que o José faria com a Maria se fosse os homens de hoje? Ia agredir a Maria, ia matar a Maria, dar 64 socos na Maria. É o que a gente tem visto na televisão.
Mas olha o que o José fala, o José fala assim, olha, porém, o José, como ele era justo, ele não queria infamar ou difamar o nome da Maria. Era um rapaz que tinha lealdade, fidelidade, respeito, comprometimento com a pessoa com quem ele amava. Então, ele pensou assim, eu talvez esteja machucado, mas eu preciso conservar porque eu ainda a amo. E nessa fidelidade, nesse comprometimento, nesse respeito, nessa forma de honrar a Maria, o texto vai dizer assim que o anjo de Deus aparece para José. E fala para José assim, não temas, José. Claro que o assunto de vocês não tem nada a ver com isso. O que eu quero destacar aqui é que, assim como para José e para Maria surgiu um desafio, quando eles propuseram o primeiro desafio, que era o casamento, e o segundo desafio apareceu, que era resolver esse conflito, mas havia entre eles temor de Deus. Entre os dois, entre o casal, tanto Maria quanto José, tinha temor de Deus. Deus estava no meio do relacionamento deles, desatando os nós. Deus estava no meio do relacionamento deles, de olho para que José não fizesse besteira, para que Maria não fizesse besteira. Então talvez vocês não estejam vivendo, talvez não estão vivendo o mesmo problema de Maria e José. Mas talvez vocês tenham algum outro problema que ainda precisa desatar até culminar no casamento de fato. Mas o mesmo Deus que deu graça a Maria, o mesmo Deus que deu graça a José, é o mesmo Deus que pode dar graça para vocês vencerem. Vão para vocês vencerem as dificuldades, vocês vencerem os desafios que tem daqui para frente, porque agora vocês já estão num comprometimento mais sério. Quando se há um noivado, é porque o Josué fala para Jusilene assim, para Ju, né? Eu decidi, é você mesmo que eu quero. A Ju fala para o Josué, eu decidi, é você mesmo que eu quero. Então agora há um comprometimento sério. Agora já pode fazer agora um chorar e colocar o nome do Josué na toalha. Já pode colocar o nome dele lá nas roupas de cama. Porque imagina, Josué, imagina se ela faz um choral e você abacalha lá para trás. Onde vai fazer com essa toalha com esse nome de Josué? Pelo amor de Deus. Né? Nem para limpar chão não serve. Sabe por quê? Porque você vai ficar desgostoso de ver aquele nome escrito lá. Não serve. Então agora já é para tomar rumos já com seriedade, comprar coisas, investir já juntos, porque daqui a pouco já estarão consolidando pelo casamento. E se há alguma dificuldade, se houver alguma dificuldade, assim como Deus deu graça a Maria e José, Deus dará graça para vocês vencerem os desafios em nome de Jesus. Então, não se trata de Maria que estava ali com aquele problema de gravidez porque o Espírito Santo assim o quis. Mas se trata do mesmo Deus que cuidou de Maria e José. E é por eles que nós vamos orar agora pela aliança de vocês. Vamos orar, Deus, para esses irmãos e irmãs que fiquem de pé. Me dá uma Bíblia mais bonitinha aqui, que a minha está meio surrada. E aí vai tirar foto aqui e vai ficar feio. Oh, meu Deus. Aí essa Bíblia está nova, gente, ó. Novíssima. Vamos colocar aqui, você pode tirar foto. Peço aos irmãos que estendam a mão para cá. Vamos abençoar essas alianças, irmãos. Ela agora está em cima dessa Bíblia. A Bíblia por si só não tem poder nenhum, mas ela representa o poder da palavra de Deus. E o poder da palavra de Deus é o poder da aliança de Deus conosco. E eu ponho esses anéis aqui em cima, porque o poder do anel por si só não vale nada. Mas a aliança que está